Na Associação Atlética Anapolina, hoje o nosso convidado é o vice-presidente Juarez César. Ele vai falar sobre o trabalho desempenhado frente à Rubra, vai falar sobre a situação nas categorias de base, as opiniões, o que ele pensa, o que a Anapolina vem trabalhado, o que aconteceu e o que pode acontecer no futuro da base. E também, caso ele esteja aberto, pode falar também sobre o profissional da Anapolina. Juarez, muito obrigado pela atenção e o espaço é todo seu a partir de agora. Fala sobre o trabalho desempenhado, principalmente sobre o assunto do momento à base e considerações que você tem a dizer sobre tudo que está acontecendo, as notícias na Anapolina. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, né? Realmente eu quero falar de base, porque o meu envolvimento com a Anapolina é totalmente na base. Claro que eu sou um diretor apaixonado pela Anapolina, que eu posso ajudar em relação ao profissional também, mas o principal que a gente faz pelo profissional da Anapolina é que a base da Anapolina possa revelar jogadores e esses jogadores possam servir ao profissional da Anapolina, que é o que já tem acontecido há 2 anos. Já há 2 anos que a gente fornece jogadores para a Anapolina para completar o elenco do profissional. Mas assim, fazendo um pequeno resumo, né, desde 2018 que nós retornamos a esse trabalho de base na Anapolina, que já aconteceu no passado. Nós retornamos em 2018 e todo mundo se lembra, já foi bastante falado, que a gente foi vice-campeão da segunda divisão, subimos para a primeira. Em 2019, no campeonato goiano, no primeiro semestre, a Anapolina ficou em 3º lugar no campeonato, que daria uma vaga para ela na Copa São Paulo, mas infelizmente, né, a gente sabe que essa vaga foi tirada aí de uma maneira inexplicável. E no segundo semestre, a Anapolina novamente ficou entre os 4 do campeonato da Copa Goiás. Em 2019. 2020 começou o campeonato e veio a pandemia e parou. No final do ano de 2020, a FGF fez um novo torneio chamado Torneio FGF e a Anapolina chegou na final do campeonato. Foi vice-campeã goiana, né? E em 2019 também a gente lançou a categoria Sub-17 da Anapolina. Fomos campeões do torneio de Anápolis, torneio regional Anapolina, e vice-campeões da Copa Ovel. Primeira vez que a Anapolina participou da Copa Ovel, já foi vice-campeã. Chegou invicta na final, só perdeu o jogo da final. E 2020, né, a Anapolina no Sub-17, novamente na Copa Ovel, dessa vez campeã invicta. Então assim, foi um trabalho de sucesso aí, né, 2018, 19 e 20, nas categorias de base da Anapolina, revelando jogadores para a Anapolina em 2019 e muito mais em 2020, né, vários atletas que participaram aí desse vice-campeonato da Anapolina fizeram parte do grupo que fez aquelas 2 partidas que faltavam para terminar o Campeonato Goiano de 2020 e foram muito bem. Inclusive, todas as pessoas que assistiram os 2 jogos falaram o mesmo discurso, né? Se esses jogadores estivessem na Anapolina desde o início, a Anapolina não teria sido rebaixada. Mas o que é a dificuldade, né? A Anapolina nunca, infelizmente, né, nunca confiou na sua base, nunca confiou nos seus jogadores de base e nunca permitiu. Foi preciso de uma dificuldade financeira tremenda para que se aproveitasse o nosso treinador e os nossos jogadores, e eles, com capacidade, mostraram que tudo era possível. Em relação a outro assunto, que é a questão de parceria, né? Em 2020 a gente fechou uma parceria aqui com o senhor Ricardo Boiadeiro, e no final de 2020, depois de vários problemas, principalmente problemas de financeiros que ele foi deixando aqui para a Anapolina, endividando, né? E problemas financeiros em relação a jogadores também, a gente não concorda com algumas atitudes e a gente quebrou a parceria, né? No dia 30 de novembro quebramos a parceria, ficaram muitas dívidas para a Anapolina pagar. Nós realizamos uma avaliação de jogadores em dezembro e com todo o recurso dessa avaliação nós pagamos várias dívidas que foram deixadas, né, na parceria anterior, né? E o resultado dessa avaliação foi que vários atletas, né, foram aprovados, atletas de bastante qualidade, que se apresentaram para a Anapolina em fevereiro. E nós, depois da saída do Ricardo Boiadeiro, fechamos uma parceria com a empresa do Marcelo Cabef, que já estava na Anapolina, né, e nos ajudou nessa questão de pagamento dessas dívidas que ficaram para trás. Ali no mês de dezembro, nós nos unimos, fomos campeões da Copa Ovel, juntos, e fechamos um acordo aí de trabalho, né, onde a Anapolina ia administrar o recurso recebido em torno de 20 atletas, né, e a empresa Marcelo Cabef administraria os jogadores que ele trouxe para a Anapolina, que os jogadores que ele administra a carreira, né,
E aqueles jogadores que foram trazidos na época pelo Ricardo Boiadeiro também ficaram com ele. Então ficou aproximadamente aí, no início, em torno de 60 jogadores, 20 sendo administrados pela Anapolina e 40 sendo administrados pela empresa Marcelo Cabef. E depois até cresceu esse número de atletas que ficaram com ele aí, né? Chegou a estar em torno aí no total, em torno de uns 70 atletas no CT da Anapolina. E 20 sendo administrados para a gente, para pagar questões de manutenção do centro de treinamento, folha de pagamento, parte da folha de pagamento da Anapolina. Eu me recordo aqui dos 2 vigias noturnos, os 2 funcionários que trabalham nos campos, a comissão técnica do Sub-16, né? Eu paguei ainda em fevereiro o salário de 2 cozinheiras, né, que referente a janeiro ainda, e a alimentação, né? Eu tenho toda a documentação relativa a essa administração desse valor que a gente estava recebendo dos atletas e aplicando aqui no centro de treinamento da Anapolina, né? Só que infelizmente algumas coisas aconteceram diferente aí na Anapolina, né? Reuniões foram feitas entre a empresa Marcelo Cabef e diretoria da Anapolina, mas sem a minha presença, para tratar de assuntos da base, sem a presença do diretor da base, do responsável pela base. E lá foi combinado alguma coisa que de repente, depois disso, passado alguns dias, fizeram uma nova reunião, aí sim com a minha presença, para apresentar a proposta de uma modificação na maneira como a gente estava fazendo aqui a parceria, na nossa maneira, eu e ele, que a gente já tinha combinado. A proposta era de passar 100% da administração da base da Anapolina para a empresa Marcelo Cabef e divisão do percentual dos jogadores em caso de venda, né? Imediatamente eu não concordei de jeito nenhum e não concordo, continuo não concordando, porque eu acho que a Anapolina tem toda a capacidade de continuar participando da administração da base, como já estava sendo feito, e aumentar até essa participação na administração daqueles jogadores que são da cidade, jogadores que passam em avaliação, que vêm para a Anapolina. Todos esses jogadores eu acho que devem ficar com a Anapolina. Os jogadores que a empresa Marcelo Cabef traz, é claro, ele tem que continuar fazendo esse trabalho, que é um bonito trabalho que ele faz de administrar a carreira dos atletas. Ele tem que continuar fazendo esse trabalho e conjuntamente a gente estava indo muito bem. Mas depois dessa reunião que foi feita lá com a diretoria, sem a minha presença, muita coisa mudou, até o comportamento de alguns diretores da Anapolina comigo mudou, né? E infelizmente foram ditas algumas coisas aí infundadas. Então eu fiz questão de levar até o Dr. Pedro Canedo, presidente do Conselho da Anapolina, nessa quinta-feira passada, todas as provas de todo o valor recebido e todo o valor gasto no CT da Anapolina, as folhas de pagamento, nas compras de alimentação, tudo foi passado para o Dr. Pedro, né? Inclusive a maioria das transferências para pagar uma ou outra conta, que era solicitada pelo nosso diretor de futebol, foram feitas para a conta dele, para que ele efetuasse o pagamento, porque ele está mais no dia a dia aqui no centro de treinamento. Então passei a maioria desses valores transferidos para a conta dele, para ele efetuar o pagamento, né? Acredito que ele tenha aí os comprovantes de todos esses pagamentos, né? Pode apresentar aí para o nosso presidente do conselho, que é a pessoa que tem que receber essas comprovações, como eu fiz, levei tudo para ele, mostrei tudo que foi gasto, né? Até o último centavo cada mês. Fechei o mês de fevereiro, fechei o mês de março, estou fechando agora o mês de abril, vou entregar todas as cópias para o presidente do nosso Conselho Deliberativo, Dr. Pedro Canedo, com todas as provas, né, comprovação de pagamento de tudo, como eu sempre fiz na Anapolina, todo esse tempo que eu trabalhei na base e todo o tempo que eu administrei o Conselho Contribuinte da Anapolina, gastando tudo aqui no centro de treinamento. Os conselheiros que contribuem comigo há muitos anos, eu tenho certeza que eles sabem que o dinheiro é aplicado aqui de maneira correta, porque eles estão sempre acompanhando o que a gente está fazendo, né? Não é fácil administrar um CT da grandiosidade que é o nosso CT, com 4 campos de treinamento, né? A gente pegou esse campo de treinamento numa situação complicada. Hoje eles estão 3, já tem total condição de jogo, né? Só falta terminar um e deixar ele também em total condição de jogo. Foi um trabalho assim, né, ao longo de 3 anos aí bastante difícil, mas a Anapolina não deixou de usar o CT, jogar. Os gramados estão aqui para quem quiser vir ver, né, numa condição excelente hoje em dia, né, com a contribuição da torcida da Anapolina, dos conselheiros, a gente conseguiu aí fazer esse trabalho. Mas quando se acontece de um próprio membro da sua diretoria
pessoa que te conhece há muitos anos, começar a levantar dúvidas a respeito da sua pessoa ou a respeito da administração daquele valor que você está recebendo dos atletas e aplicando no CT, né, e porque eu não concordo também com a divisão que eles querem fazer da base em relação ao lucro de jogadores. Eu acho que os jogadores de Anápolis não devem ser repassados nenhum tipo de lucro para a empresa parceira. Por quê? Porque são de Anápolis, eles não estão no CT, eles não moram aqui, eles não dão nenhuma despesa para a Anapolina, eles são integrais, 100% integral da Anapolina, eles têm que continuar com a Anapolina. O jogador que a Anapolina fez uma avaliação aqui, foi revelado aqui na avaliação, não tem nenhum tipo de contrato com a empresa parceira, eles têm que ficar com a Anapolina. Agora, o jogador que o parceiro traz, usa a estrutura da Anapolina para que esse atleta se destaque e apareça. Caso tenha uma negociação, aí sim tem que combinar aí uma divisão, porque o parceiro traz o atleta, ele está investindo no atleta, ele tem que ter o retorno dele. E a Anapolina tem que ter o retorno dela porque está sendo usada a estrutura da Anapolina, né? O nome que a Anapolina tem, a camisa que a Anapolina tem. Mas o jogador da Anapolina, da cidade, principalmente da cidade, não concordo de jeito nenhum que seja dividido, porque são atletas da Anapolina. E é a chance que a Anapolina tem, né, de negociar um jogador desse e arrumar a vida da Anapolina em relação a dívidas e tudo isso, que era o meu objetivo aqui na Anapolina. Trabalhar para que a Anapolina tivesse uma solução com a base. Dar jogadores para o profissional, que é o que a gente já fez agora. Eu emprestei um desses jogadores para um time do Amazonas, está lá jogando, emprestado, vai voltar para a segunda divisão. Se esse jogador se destaca lá em um time maior, né, hoje lá é o Manaus, o time maior, desse jogador pode se interessar em comprar, já é uma negociação para a Anapolina. Entendeu? Eu fiz de tudo para que a gente mantivesse mais jogadores da base. A gente conseguiu segurar o Sávio, que é esse atacante que foi para Manaus, e o Fábio, que é o lateral direito, que a gente renovou o contrato. Mas tinha mais jogadores com muita condição, como o Hilbert, o Petrocelli, o Matheus Brandão, o Max, que foi revelado em 2019, todos com muitas condições. O Max, inclusive, estava jogando pelo craque. Devia ter renovado o contrato desses jogadores, salário barato, e tinha condição de jogar a segunda divisão, de continuar com a Anapolina, crescer no futebol, se destacar e ser negociado. Mas, infelizmente, né, esses atletas não foi pago o salário deles e não foi negociado, não foi renovado o contrato deles. Então, coisas também que eu não concordo. Tinha que valorizar a base, tinha que ter renovado o contrato dos jogadores da base. Eu falei, eu briguei, eu busquei, fiz reunião com o conselho da Anapolina, com o presidente do conselho, com o vice-presidente do conselho. Falei, é pouca coisa, não é muito dinheiro, são 5, 6 jogadores, salário mínimo que eles ganham. Vamos renovar o contrato, vamos pagar o salário deles para a gente não perder. Esse que a gente já renovou, infelizmente só conseguimos 2. E aí com essas coisas aí, cara, e com essa questão, né, depois dessa reunião feita lá sem a minha presença, o comportamento mudou muito e querem passar tudo para a empresa. Eu não concordo, e não concordando, e a diretoria continuando a insistir com isso, infelizmente não me restou outra alternativa a não ser sair da diretoria da Anapolina. Então na quinta-feira eu fui lá na reunião do Dr. Pedro Canedo, levei todas as provas de tudo que eu administrei aqui dentro nesses meses de fevereiro e março, que foi quando eu estava administrando o recebimento desses 20 atletas, né? Hoje só tenho 17, passei tudo para o Dr. Pedro, todas as provas, né? Tenho ainda algumas contas a pagar, falei para ele, vou finalizar esse pagamento dessas contas, vou entregar na mão dele as cópias de tudo, e espero que ele peça, né, também a comprovação, a prestação de contas da outra parte, né, do outro diretor que estava aqui presente, que estava recebendo os recursos. Espero que seja também apresentado isso ao conselho da Anapolina, para a torcida. Eu vou entregar a cópia para ele que ele possa apresentar para a torcida, apresentar para o conselho, todo o conselho da Anapolina. Até acharia interessante que fosse convocada uma reunião do conselho da Anapolina com vários conselheiros, ex-presidentes, que são todos conselheiros natos, e que esses ex-presidentes e conselheiros da Anapolina todos têm a oportunidade de dar a sua opinião. Se eles acharem que é melhor para a Anapolina essa questão de dividir tudo, até os jogadores da cidade, dividir tudo com uma empresa, que seja feita à vontade do conselho. A Anapolina é da torcida, os conselheiros são torcedores, eles têm que definir o que tem que ser feito. A minha opinião é contrária ao que está sendo proposto hoje, por isso estou saindo da diretoria da Anapolina. Não sou mais vice-presidente da Anapolina, desde quinta-feira já falei para o Dr. Pedro Canedo, estou aqui hoje para vir assistir o jogo da Anapolina e, claro, né, a gente tem um amor pela obra que foi feita aqui dentro, pelo CT que eu estou cuidando aqui desde antes dessa diretoria. Eu já estava aqui dentro, ajudando aí como conselheiro, com os conselheiros da Anapolina, na época do Leandro Ribeiro. Então, assim, é um trabalho que a gente faz há muito tempo e que eu acho que tinha que ser mais respeitado. Infelizmente, eu fui desrespeitado aqui pela própria diretoria da Anapolina. Então,
né, hoje essa entrevista não é nem mais como vice-presidente da Anapolina, porque eu já entreguei o cargo para o Dr. Pedro Canedo na quinta-feira. Eu só queria esclarecer, deixar para a torcida da Anapolina a minha opinião, que eu não concordo da maneira como está sendo feito. Agora que a Anapolina estava se encaminhando, né, vamos fazer esse tipo de contrato que eu não concordo. Outra coisa que eu não concordo aí de jeito nenhum, que eu acho que até pode ter uma ilegalidade, é fazer um contrato que ultrapasse o mandato dessa diretoria, que termina em 31 de dezembro de 2021. Mesmo que se faça um contrato, ele teria que ser até 31 de dezembro de 2021, porque vai ter eleição na Anapolina e a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente, quem será a próxima diretoria. Então, assim, pessoas que têm intenção de entrar para uma diretoria da Anapolina têm que se atentar a isso. Será que você vai ter a base para você? Ou vai ficar preso a um contrato de 5 anos? Então, eu não concordo, né, de jeito nenhum. E deixa aí para o conselho da Anapolina, para o presidente do conselho, levar isso para os conselheiros da Anapolina, para a torcida da Anapolina, e que eles tomem a decisão, a maioria, pelo que acharem que for melhor para a Anapolina. Minha posição é essa. Muito obrigado pela oportunidade, né? Vou continuar torcendo pela Anapolina, mas agora só na arquibancada. Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Juarez, eu só quero agradecer a sua atenção pela nossa entrevista e, independente dos próximos passos, desejar sucesso e, enfim, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque eu sempre trabalhei de forma transparente, então vim aqui hoje até para prestar uma conta para a torcida da Anapolina, que é, né, o maior patrimônio que a Anapolina tem, é a sua torcida e o centro de treinamento da Anapolina, que eu sempre estava aqui com amor, dedicação, desde a inauguração, trabalhando por esse centro de treinamento. Espero que continuem fazendo um bom trabalho aqui, cuidem do nosso centro de treinamento, do nosso patrimônio, mas, infelizmente, a partir de agora, né, sem a minha presença aqui no dia a dia, como eu sempre fazia, dedicação, isso, infelizmente, não vai ter mais como fazer, porque não faço mais parte da diretoria da Anapolina. Juarez César, ex-vice-presidente, no caso agora, da Associação Atlética Anapolina. Eu sou Matheus Souza, thank you pela audiência.